Bom, pessoal, este vídeo aqui tem aí o objetivo de apresentar a parte introdutória da NR12, tá? Então a gente vai ver aqui alguns itens aí introdutórios relacionados à NR12, né? A norma que trata aí dos requisitos de saúde e segurança do trabalho, envolvendo máquinas e equipamentos, tá? Então, de início aqui eu tenho a definição da norma, né? Na realidade, é o objetivo dela aí, né? A parte do item 12.1.1, que ela trata aí de requisitos mínimos, tá? Por que requisitos mínimos? Porque isso aí também eu tenho embasamentos aí que complementam as informações dessas NRs, não só da 12, né, mas das demais, que podem estar contidos aí na CLT, podem estar contidos aí em normas, leis, decretos, portarias, né? É, tanto a nível nacional quanto a nível estadual ou municipal, né? E normas da ABNT ou normas aí internacionais, tá? E aí, na introdução aí da própria NR12, ela trata aí de definir, né, que ela se aplica aí tanto a parte de projeto, né, quando está só projetando a máquina, ou seja, precisa já projetar essa máquina pensando em fazê-la atendendo a NR12, ou seja, uma máquina que vai estar segura, né, caso seja feita ou quando for feita. Está relacionado também à fabricação, à importação, né, comercialização, ou seja, a venda, né, exposição e cessão, ou seja, a máquina pode ser fabricada fora do Brasil, né, e pode ser importada, né, pode ser adquirida para cá, tem um representante aqui no Brasil que faz essa interação. Porém, essa máquina, quando ela chegar aqui, ela precisa estar atendendo a NR12, né? Ou ela precisa ser adequada a NR12 antes de começar a funcionar. Ah, mas foi fabricada lá fora, então precisa ter alguém aqui que vá atestar, que vá validar essa máquina aí, garantindo que ela atende aos requisitos aí da NR12, tá? E no final tem essa informação aí a respeito das normas tipo C, né? Então depois eu vou explicar para vocês em um outro vídeo aí as diferenças dessas normas, né? A gente tem três classificações aí, A, B e C. Então, a norma do tipo C é uma norma que ela é específica para uma máquina ou para um grupo de máquinas, né? Então, por exemplo, um torno mecânico, que é um equipamento muito utilizado aí na usinagem de partes aí, de peças aí na indústria, né? Ou em geral. Existe uma norma que já foi traduzida aí pela BNT, que é a norma BNT-NBR 14725, ela vai tratar aí dos requisitos de saúde e segurança relacionados ao torno, né? É uma norma do tipo C. Então, se esse torno for fabricado e atender aos requisitos da norma tipo C 14725, automaticamente ele está atendendo aos requisitos da NR12. Esse subitem 12.1.1 é aquilo que a gente chama de ciclo de vida do equipamento, tá? Então o ciclo de vida dele é compreendido a partir do momento que ele é transportado, né? Ele foi fabricado lá, a empresa comprou isso de um fornecedor lá, ele foi fabricado, ele está sendo transportado para a empresa, né? Para quem acabou de adquirir. E aí já precisa atender ali aos requisitos de segurança durante o transporte, né? Então de repente esse equipamento tem alguma parte ali contaminante, alguma parte ali que pode, né, colocar em risco pessoas que não tenham nada a ver com aquela máquina, né? Porém, né, se acontecer um acidente ali pode acabar atingindo outras pessoas, ele já deve também prever ali um meio de garantir essa segurança no transporte. E aí vai, né, ó, transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte, né? Então a máquina está desativada. Precisa garantir que ela mesmo, estando desativada, ela está ali segura, não tem uma energia residual, né? Se alguém encostar nela ali não vai sofrer um choque elétrico, por exemplo, né? Se alguém encostar, essa máquina não vai tombar, ela está ali solidamente fixada, né? E se ela for desmontada, o destino dela ali para, por exemplo, né, se ela for sucateada, se ela for vendida como descarte, né? Que isso aí também seja garantido um descarte seguro, um descarte correto, né? Até porque vocês conhecem bem aí, quem ainda não conhecia, recentemente aí saiu um seriado aí no streaming sobre um acidente que aconteceu envolvendo uma máquina lá em Goiás, né, na década de finalzinho da década de 80, né? Então, justamente por isso, né, por um descarte ali inadequado, né? Evidentemente que hoje a gente não tem mais aquele tipo de elemento radioativo, né?
Mas ainda existem aí, né, outros equipamentos, principalmente equipamentos antigos no Brasil, que podem conter, né, algum tipo de risco, algum tipo de material contaminante que, se for descartado de forma irregular, né, de forma inadequada, ele pode gerar ali um transtorno, uma contaminação em massa, né? E aí a empresa que fez isso, né, ou a empresa que pagou para alguém fazer isso, ela vai responder porque ela tem responsabilidade sobre isso, tá? 12.1.2, tá? A NR12 ela se aplica tanto para os equipamentos novos quanto para os equipamentos usados. Então, se tiver equipamento lá de 1950, 1960 na empresa, 1980, né, comecinho dos anos 90, né, de 2000, que não esteja adequado, ele precisa ser adequado, tá? Então, a NR12 ela funciona tanto para os novos equipamentos quanto para equipamentos antigos, tá? Então, se tem equipamento antigo na empresa que ele não está adequado à NR12, precisa ser feita uma adequação, tá? E aí o 12.1.3 ele trata de exportação. Então, se for fabricada lá máquinas para exportar, para ir para fora do Brasil, aí não precisa ter NR12, porque a NR12 ela só existe no Brasil, tá? Vai ser exportada para o Uruguai, para a Argentina, né, para o México, né? Não precisa atender a NR12. É lógico que a máquina ela precisa estar segura, né? Ela precisa atender os requisitos de segurança daquele país, daquele local, que não é os requisitos da NR12. A NR12 não se aplica, não se aplica a equipamentos, aí, máquinas, que a única forma de movimentá-las é com a força humana ou com a força animal, né? Então aí tem dois exemplos aí, né? O exemplo da esquerda bem obsoleto, bem arcaico aí, né? Utilizando ali um animal para movimentar ali esse moinho, né? Que é simplesmente a força dele, tá? Então não tem uma energia elétrica ali fazendo essa movimentação. E aqui também na parte inferior ali, né, um arado ali, onde está sendo acrescentado ali, né, um produto no solo, né? Então tem um recipiente ali com o produto e quem está tracionando isso, né, é aquele cavalo e está sendo guiado ali por um ser humano. Então ali também precisa de NR12. Equipamentos, máquinas que não funcionam, né, que estão lá à sua disposição, né, preservação em museus, né, também não precisa atender NR12, tá? Então a gente tem um exemplo aí da máquina funicular lá de Paranapiacaba, né? Então ali ela está simplesmente como um fim histórico, né? Ela não funciona há muito tempo, né? Então ela está ali somente para preservar a memória, tá? Então ela não precisa ter atendimento a NR12, evidentemente precisa estar segura ali, né? Evitar que alguém se machuque, que alguém caia em algum local ali, né? Então ela está ali sinalizada, ela possui ali anteparos, né? Mas não precisa ir lá e adequar essa máquina a NR12, né? Esse sistema aí não precisa ser adequado a NR12 até porque ele não funciona mais, né? Então ele não tem necessidade disso, tá? Simplesmente deve ser garantido ali que ninguém possa sofrer um acidente ali, né? Mecânico, né? Por escorregão, tropeço, batida, né? E por aí vai. Agora não precisa ter atendimento a NR12. Eletrodomésticos, né? Então eletrodomésticos também não precisa atender NR12 porque uma grande parte aí também possui, né, normas específicas aí, também normas do tipo C, tá? Eletrodomésticos aí, eletroportáteis, né? Então eles vão estar sendo feitos, produzidos aí de acordo com a norma específica dele, tá? A maior parte normas internacionais. Então não se aplica NR12 para isso, então não vai ter NR12 lá para um liquidificador, tá? Ah, mas se for um liquidificador industrial? Aí neste caso eu vou ter uma norma tipo C para um liquidificador industrial. Ah, e se for uma batedeira industrial? Aí neste caso eu vou ter uma norma tipo C para uma batedeira industrial, tá? E aí a maior parte desses equipamentos de cozinha industrial, eles possuem uma certificação do Inmetro, tá? Então eles têm um selinho lá, né, um registro lá que atesta que aquele equipamento ele foi fabricado e foi testado, né, pelo Inmetro, ele está validado, tá? Mas não precisa ter NR12. Equipamentos estáticos, né? Então aí um pulmão de ar, né, um compressor, né, um transformador, então isso aí não precisa atender NR12, tá? Vai atender o que? NR13, no caso aí dos pulmões de ar, dos reservatórios de ar, né, do compressor, precisa atender NR13. E o transformador aí vai atender a NR10, né? Então tem outras normas específicas aí para cada um deles, tá? Mas não precisa ter, vai ter uma NR12 para um transformador de energia, não precisa ter NR12 aplicada para um transformador de energia. Aqui, né, basicamente o que eu acabei de falar para vocês, não, ferramentas portáteis, ferramentas transportáveis, isso aqui acontece muito também na indústria civil, né, aquelas máquinas são utilizadas para cortar madeira lá, onde o pessoal está começando a fazer lá
a parte de armação lá, né, caixas, né, caixarias lá para poder concretar e por aí vai, né, o pessoal utiliza muita serra lá, né, serra circular, né, é de bancada, né, então essas máquinas elas possuem normas tipo C, né, é claro, né, se forem máquinas antigas, né, ou se a máquina foi suprimida alguma parte dela, alguém tirou uma proteção fixa e não colocou de volta, aí ela precisa ser revista, ela precisa ser corrigida, ela precisa trabalhar com aquela proteção que foi projetada, né? Mas a grande parte aí das máquinas que são vendidas hoje, as máquinas novas, elas já saem lá adequadas aos requisitos de segurança da norma tipo C, ou seja, da norma daquele tipo de máquina, tá? Então uma norma estrangeira e aí aquele equipamento ele já é feito atendendo esses requisitos normativos, tá? E aí, né, você precisa tomar cuidado nesse aspecto porque precisa ter documentação comprovando, né? Para você até fazer uma checagem lá, olhar a documentação, ver se aquelas proteções que tem lá na documentação, de fato na máquina que está montada lá no canteiro lá ou na empresa, se continua com aquilo ali, se alguém não foi lá e tirou porque achou que era complicado trabalhar com aquilo, né? Que se tirasse ficava mais fácil para trabalhar, né? Existem essas justificativas aí que são infundadas, tá, pessoal? Tomem cuidado. Aí se tiver, né, a máquina descaracterizada, se tirar alguma proteção, aí precisa ser colocado, tá? Mas a maior parte dessas máquinas aí, elas já atendem aí, né, aos requisitos daí da norma específica dela, da norma tipo C. E máquinas aí que possuem certificação de metro, tá? Então vocês vão, né, pode ser que aconteça se vocês trabalharem em cozinhas industriais aí, né, ou empresas que tenham lá dentro da empresa uma cozinha industrial, né, empresa de grande porte, que aquelas máquinas da cozinha lá, elas vão ter lá né, uma documentação que tem lá um registro do Inmetro daquele equipamento, tá? Então aquele equipamento ele foi feito, foi testado lá no Inmetro, né? O teste do Inmetro é um teste bem exaustivo, né? Eu já participei em uma ocasião de uma máquina que a gente tinha projetado aí e teve uma etapa lá que a máquina precisou ficar lá sendo testada durante 9 horas continuamente, né? Depois foi desligada e as peças foram analisadas, as peças críticas ali para garantir que elas atendiam, né, ao previsto ali pelo projeto, que não tinham sido deterioradas, né, e outras diretrizes além, né, do que eu estou falando para vocês, para poder receber lá depois a certificação do Inmetro. Então, se ela recebeu a certificação do Inmetro, automaticamente também ela está atendendo a NR12. 12.1.5, né? Eu tenho equipamento na empresa que infelizmente ele não está adequado. O equipamento que foi fabricado e não estava, na época eles não adequaram lá, não estava atendendo NR12, agora foi visto que precisa atender NR12, né? E aí não tem como fazer adequação na empresa, né? Vai pagar para alguém fazer lá, então eles vão levar a máquina lá para o local lá onde foi pago lá e eles vão fazer essa adequação e depois leva a máquina de volta adequada. Então, essa movimentação de tirar a máquina da empresa que não está adequada para levar para o fornecedor que vai adequar e depois trazer de volta adequada, isso aí pode ser feito sem que a máquina esteja adequada, evidentemente, na R12, tá? Aí precisa fazer uma documentação, evidentemente, né? Precisa se tomar lá os cuidados que a gente viu lá atrás, né? Relacionados ao transporte, né? A movimentação dessa máquina para garantir que ali, né, no caminho e até chegar no fornecedor e depois de volta, quando ela vem já adequada, que ela não vá ali causar nenhum tipo de risco, né? Mas ela pode ser movimentada ali para adequação normalmente, tá? Não tem nenhum impedimento para isso. Então, não necessariamente ela precisa ser adequada dentro da empresa. Ela pode ser levada sem adequar, né, para um local, um determinado fornecedor lá e lá na empresa dele ele vai fazer essa adequação e depois ele manda lá de volta adequado, tá? A norma ela permite isso. É permitido também eu segregar, né? Eu deixar separada lá. Então, ó, eu tenho máquinas aqui que estão adequadas, eu tenho máquinas que não estão adequadas. Então, eu separo essas lá, coloco num local lá determinado, isolo aquilo ali, né? Coloco lá informações, plaquetas lá que aquela máquina ela está parada, ela está ali aguardando, né? A adequação de segurança e eu garanto que ela esteja ali, né? Segura, que ela não tenha ali nenhum tipo de energia armazenado, né? Que ela, por exemplo, não tenha ali um componente que tenha ali energia elétrica armazenada, que alguém possa sofrer um risco de choque elétrico, que essa máquina esteja solidamente ali, né, estabilizada, se alguém encostar, se algum maquinário ali, por exemplo, empilhadeira bater nela, ela não vai cair, ela não vai tombar, né? Então, eu garanto que aquela máquina ali, mesmo separada, mesmo desativada, né, ou esperando ali a adequação, que ela não garanta ali, né, que ela não ofereça nenhum tipo de risco, tá? Também é permitido isso. Lembrando que, pessoal, aí aproveitando o gancho aí, né, que nesse parágrafo aí do 12.1.6 trata aí de desmonte e descarte, tá?
Se for desmontar e descartar, precisa fazer uma documentação disso, tá? E aí precisa garantir que quem vai descartar isso é uma empresa idônea, é alguém que de fato vá fazer o descarte corretamente, tá? Ah, mas e se eu não quiser adequar aquela máquina que está inadequada e quiser vendê-la para alguém? Vou vender mais barato. Você não pode vender ela sem estar adequada. Você precisa adequar ela, porque aí trata de uma comercialização, que a gente viu lá atrás. Então você precisa adequar ela antes, para depois você mandar ela para quem vai comprar ela, tá? Então não pode simplesmente se livrar do problema. Ah, eu tenho uma máquina aqui que não está adequada e eu não quero mexer nisso, eu vou vender ela mais barato para alguém e essa pessoa que trate de adequar. Não pode ser feito isso, tá? Porque se acontecer algum acidente, você tem responsabilidade solidária com isso, né? Aí entra lá no Código de Defesa do Consumidor. Então você tem aí essa responsabilidade solidária, tá? E além de você não estar atendendo a NR12 que trata de comercialização. Então, quando você comercializa, mesmo que seja uma máquina usada, você precisa vender essa máquina adequada, tá? Ela precisa estar adequada à NR12 para você vender. Então, tomem cuidado as empresas que vocês trabalharem a respeito disso aí, tá? 12.1.7, né? O empregador deve adotar medidas de proteção. Então, o dono da empresa, o proprietário das máquinas, deve garantir que essas máquinas estejam adequadas à NR12, tá? E aí vocês sabem, né? Eu sempre falo isso, que na maioria das vezes, esse termo empregador aí, né? Ele é um termo apenas para quem vai destinar a verba, né? Mas quem precisa cobrar isso, quem precisa orientar é a área de segurança do trabalho, né? Porque o dono da empresa, ele não tem a menor ideia do que são NRs, né? Então, a gente precisa ir lá e orientá-lo, né? Falar para ele o que está acontecendo, né? Quais são as necessidades, né? Fazer um inventário de riscos lá para ele, né? Criar um plano de ação lá e cobrar, né? Que cabe a gente nessa situação aí, né? Fazendo às vezes aí, né? Para atender esse item aí que trata do termo empregador. Aqui no 12.1.8, né? Aqui que a gente chama de medidas de hierarquia das medidas de controle, tá? Então, em primeiro lugar, eu sempre devo me preocupar com a questão coletiva, né? Proteção coletiva. Ah, é uma máquina que ela precisa ser adequada e, além disso, é uma máquina que a gente sempre percebeu que ela tem um nível de ruído elevado. Já foi feitas as medições lá e a gente percebeu que o nível de ruído dela é elevado. Opa, então se eu reduzir o ruído daquela máquina, eu estou protegendo todos, tá? Não é só o operador. Qualquer pessoa que esteja próximo daquela máquina não vai mais estar exposto àquele ruído elevado do equipamento. Então eu vou lá, vou trocar aquele motor por um motor mais novo, né? Vou fazer ali um sistema onde eu vou enclausurar aquele motor ali para ele ficar dentro de um local fechado ali, colocar uma proteção ali com material isolante, né, para diminuir esse ruído. Vou fazer uma manutenção ali, vou substituir componentes que são desgastados, né, rolamento, por exemplo. E aí eu estou fazendo algo coletivo, né, também chamado aí de medida de engenharia. E aí depois que a máquina estiver adequada, né, depois que a máquina foi adequada lá que ela está atendendo NR12, é preciso dar o treinamento. Treinamento para quem tem interação com a máquina, né, o operador, a equipe de manutenção, pessoal da empresa. É isso, ensiná-los, né, a respeito de como eles devem fazer as atividades de forma segura, né? Explicando lá o que tem de proteção fixa na máquina, o que tem de proteção móvel, né? O que deve fazer em situação de emergência, né? Tudo que for relacionado ali ao sistema de segurança daquela máquina deve ser passado nesse treinamento, tá? E somente essas pessoas podem interagir com o equipamento. São as pessoas ali que foram capacitadas, né? Para interagir com aquele equipamento, seja o operador, seja o manutentor, seja alguém da limpeza, tá? Então eles devem ter esse treinamento aí. E por último, o EPI, né? Então o EPI ele vem em último caso aí, né? Aí dependendo do processo da máquina, né? Vai precisar usar um capacete, um óculos, né? Uma máscara de proteção respiratória, um protetor auricular, né? Uma bota, uma luva, por aí vai, né? Dependendo dos riscos que existam ali ainda, né? A gente chama de risco residual, né? Naquele equipamento, tá? Isso aí também vocês vão encontrar lá na ISO 45001, né? Então, lá na ISO 45001, salvo engano aí, lá vai ser o item 8.1.2, tá? Vocês vão encontrar também as mesmas informações que a gente acabou de ver aqui, vocês vão encontrar lá na 45001, tratando também de medidas, na hierarquia de medidas de controle, tá? Aí vem aqui o 12.1.9, trata da questão, ó, da apreciação de riscos, tá? A apreciação de riscos é elaborada por um engenheiro, tá? Então o engenheiro, ele elabora a apreciação de riscos. Tem uma norma da ABNT, a BNT-NBR 2100 de 2013, que lá nessa norma tem todas as informações sobre como deve ser uma apreciação de riscos, né?
E aí o engenheiro ele vai elaborar essa pressão de riscos para cada máquina, né? Então, na pressão de risco ele vai identificar os riscos e vai determinar quais são os níveis de cada um desses riscos, vai, né, analisar se esses níveis são níveis aceitáveis ou não. Se não forem aceitáveis, ele vai determinar medidas de eliminação ou, né, de redução desses riscos. E aí, por exemplo, lá tem um risco de projeção de partes, né? Se quebrar uma peça lá, né, coloquialmente falando, ela pode voar lá e acertar o rosto da pessoa, né? E aí, para que isso não aconteça, a gente vai pôr uma proteção mecânica lá na frente, pôr uma chapa na frente do componente lá, se caso ele quebrar, essa chapa vai conter a projeção, né? E não vai acertar ninguém. Então, foi uma medida de redução, né? E aí, na pressão de risco vai constar isso, aí na máquina coloca-se essa proteção e registra, né? Então, a pressão de risco ela serve para isso, para determinar quais os riscos que existem na máquina, né? Os níveis dele, ou seja, quantificar, e depois o que foi feito para eliminar ou reduzir, quais foram as medidas, né, seguindo a hierarquia de controle, né, quais foram as medidas que foram aplicadas e validadas. Então, foi lá evidenciado, foi testado lá e garantiu-se que aquilo de fato funciona, né, que aquilo de fato é efetivo, tá? É evidente, né, que no caso aí de uma chapa, por exemplo, vai precisar calcular lá, né, o engenheiro mecânico vai fazer essa determinação, né, em função ali da velocidade, da distância, né, do movimento angular ali, da projeção, né, do tamanho daquilo ali, né, qual vai ser o tamanho menor daquela peça lá que pode ser projetado, né, e vai determinar qual é a espessura ali da proteção que vai ser colocada, né, então precisa ter um cálculo lá para isso. Então é na base do achismo também. E aí vem sobre o 12.1.9.1, fala sobre sistemas de segurança. Então isso aí está muito relacionado à parte eletroeletrônica. Então, você tem um sensor na máquina, precisa colocar uma chave lá na máquina, precisa pôr uma cortina de luz, um scanner, né? Então, para cada um desses elementos tem um nível de segurança, tá? Esse nível de segurança ele vai variar de acordo com o risco, de acordo com o potencial de risco existente, tá? Então, dependendo ali do que tem de risco na máquina, né, da interação daquela máquina com pessoas, eu tenho um determinado nível de risco, tá? Então, depois a gente vai ver isso aí também, posso até fazer um vídeo explicando isso aí para vocês, só que não dá para aprofundar muito nisso aí, porque aí também requer conhecimento de elétrica, né, de eletroeletrônica, que aí também foge um pouco do assunto aí da área de segurança do trabalho, né, pensando aí no aspecto do nível técnico, tá? Mas também dá para fazer um vídeo aí para explicar para vocês, né, são categorias, por exemplo, né, vamos dizer assim, a menos restritiva, né, a básica, né, categoria B, depois vai categoria 1, 2, 3, até categoria 4, né, de segurança aí, isso envolvendo, né, o sistema eletroeletrônico, sistema onde vai ali fazer o monitoramento, né, dos componentes de segurança que possam existir naquela máquina, tá? Mas isso aí é um detalhe à parte aí que ele vai um pouco mais além da área técnica de segurança do trabalho. Aí uma alternativa, já tinha falado para vocês lá, né? Quando não tiver informações aqui na NR, né? Não tem nada no anexo, né? A gente tem alguns anexos aí, por exemplo, para panificação, né? Não tem ali, eu tenho uma máquina lá que não tem no anexo da NR12. E aí, o que eu faço? Aí eu vou procurar uma norma do tipo C. Tem uma norma do tipo C? Com certeza tem, né? A gente tem norma para quase tudo na vida. Então, tem uma norma do tipo C europeia, né? Então dá para usar essa norma, porque a própria NR12 permite. Então a minha máquina ela foi fabricada de acordo com a norma tipo C tal, né? E aí vai ser feita lá a documentação, né? Se houver dúvida ali é só pegar a norma e conferir, né? Você precisa ler a norma na íntegra, né? Precisa ler e entender, né? E aí você vai comparar, peraí, né? Aqui nossa documentação está afirmando que atende a norma, mas ó, tem um item aqui que está pedindo que na máquina não tem, né? E por aí vai, tá? Mas é um trabalho de engenharia, né? Um trabalho que vai além do nível técnico aí também. E 12.1.9.2, né? Trata aí de máquinas que já foram adequadas, máquinas que já foram adequadas à NR12 antes da publicação dessa portaria aí, né? Da portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho aí, número 197, de 17/12 de 2010, tá? Então, se a máquina foi adequada à NR12 antes dessa portaria, ela não precisa ser readequada de novo, tá? Porque aí a portaria veio, né, para
complementar. Então, mas a máquina não tinha sido adequada ainda. Aí ela vai ter que ser adequada agora com a portaria que veio a partir aí do dia 24, né? Foi publicado no Diário Oficial da União aí, no dia 24/12/2010. E aí, a partir disso, que a máquina vai ser adequada. Eu adequei a minha máquina aí, ela ficou pronta lá no dia 20 de dezembro. Então, ela vai ser mantida com a portaria anterior a essa publicação aí, tá? Porque a própria norma já descreve essa permissão. Tá? E aí, isso aqui vocês devem cobrar dos trabalhadores, né? Isso aqui principalmente é rotineiro, tá? Não é só no dia do treinamento, não, é rotineiro, tá? Passou lá aquela inspeção visual lá corriqueira, né? Viu que o trabalhador ele tá desobedecendo algum desses itens aqui, vocês devem cobrá-los, tá? Então, eles são obrigados, ó, a cumprir aquilo que eles receberam de treinamento lá relativo à operação, né? Como alimentar a máquina, a como abastecer, como limpar, né? Como fazer manutenção, por aí vai, né? Então eles devem entender aquilo que eles foram treinados, né? O que foi passado para eles no treinamento é o que eles devem fazer, né? Não devem inventar nada. Fez alguma coisa diferente, deve ser cobrado isso deles, tá? Porque eles devem atender isso aqui, é uma obrigação deles. E aí a linha B, eles não podem também mexer em nada na máquina, não pode burlar, não pode ir lá e tirar uma proteção fixa e deixar sem, não pode ir lá e querer dar um jeitinho de mexer na máquina para dizer que está facilitando, né? Então eles não podem mexer na característica da máquina, ela tem que ser mantida do jeito que está lá na entrega técnica dela, na documentação, né? Está lá no manual, está lá na prescrição de risco, deve ser mantida daquele jeito. Se tiver alguma alteração, precisa parar lá a operação e ela precisa ser corrigida, tá? A linha C, aí vocês devem orientar os trabalhadores, né? Aconteceu alguma normalidade no equipamento, né? Tem algo quebrado, tem algo que eles perceberam que não está funcionando, né? Tem algo ali que tiraram do lugar e não colocaram, né? Soltaram uma proteção lá e não colocaram de volta, né? Ou tinha 4 parafusos lá na proteção e colocaram ela só com 2, eles devem informar isso à chefia, ao superior deles, tá? E aí a máquina precisa ser corrigida, ela precisa voltar ali às características que ela estava ali originalmente, tá? Então, a obrigação também desses trabalhadores participarem de treinamento, tipo de treinamento relacionado aí à segurança, relacionado à NR12, eles precisam participar, tá? Evidentemente que isso deve ser feito no horário de trabalho, né? E eles devem colaborar, ó. Eles devem colaborar com a implementação daquilo que está na NR12. Então, não adianta eles inventarem, né, ou reclamar de algo, né? Então, precisam tomar cuidado com isso, porque às vezes a máquina foi adequada, né? Ou precisava adequar essa máquina e foi mexida lá, né? Foi revista e colocaram um botão a mais. Tem trabalhador que vai reclamar porque tem que apertar um botão a mais, tá? É incrível, parece brincadeira, mas vai acontecer, né? E aí precisa ter toda aquela questão de relacionamento, aquela questão política, né? Para conversar lá com o trabalhador também, né? E deixar evidente que aquilo ali para ele é uma segurança, né? Aquilo ali foi pensado justamente para garantir a integridade física dele, né? Precisa convencer ele, conscientizá-lo da importância daquilo, né? Para que ele seja ali, né, um colaborador da segurança, para que ele ali esteja ali junto com a gente, né? Trabalhando em conjunto, tá? Seja ali mais participativo. Bom, aqui essas duas normas aqui elas estão relacionadas à parte de sistema de segurança, tá? Qual que é a diferença de uma para outra? A primeira, ela é uma norma que ela determina de acordo com os níveis de risco, né? Quais devem ser o sistema de segurança. Então, a 13849, parte 1, ela vai determinar de acordo com os níveis de risco. Então, essa máquina precisa ser construída aí utilizando um nível mínimo de risco, né? Uma categoria X, né? Ou uma categoria B, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, né? Os componentes precisam ser de tal jeito, né? Então ela vai descrever o mínimo que precisa ter lá naquela máquina, tá? Beleza, a máquina foi fabricada. Então a máquina foi fabricada baseada na parte 1 dessa norma, na 13849 parte 1. Quando ela for fabricada, aí ela vai ser testada, ou seja, ela vai ser validada. Então ela foi fabricada de acordo com a parte 1, agora a parte 2 vai ser validada. Vão ser feitos os testes lá para validar, para garantir que aquilo ali que foi projetado, que aquilo ali que for feito, de fato, chega lá, atende aos níveis de segurança que ele foi proposto, tá? Então a parte 2 ela serve para validar, ou seja, é o teste prático, tá? Antes, evidentemente, de começar a operação, né? Então essa validação ela serve justamente para isso, para testar, para garantir que a máquina ela está atendendo os requisitos de segurança.
Aí aqui já quase chegando no fim, né, ó, a gente vai ter aí a parte robótica, né, os robôs aí, somente a indústria 4.0 aí, né, cada vez mais presente esses braços robóticos, aí, sistemas robotizados, né, originalmente aí nas indústrias automobilísticas, mas hoje aí já indo para a parte de logística também, né, então a tendência é que cada vez isso aí mais seja expandido, né. Então a gente tem aqui 3 normas quando se trata de robôs, tá? A primeira é para robô, né, ou braço robótico, que trabalha lá segregado, isolado lá, né? E não tem uma interação direta com o ser humano, tá? A única interação que pode existir é em caso de limpeza ou caso de manutenção, né? E aí, evidentemente, que com o robô parado, né? Com o robô lá desligado. Aí, esse tipo de robô ele precisa atender a 10218 parte 1, a 10.218, parte 1. Precisa atender esse tipo de norma. Agora, se aquele robô ele tem uma interação, né, mesmo que indireta, com outro sistema, com uma esteira, com uma outra máquina, por exemplo, né, isso aí acontece muito em sistemas de usinagem, né, tem um torno CNC lá, um centro de usinagem, então o operador ele abre aquilo ali para ele poder lá posicionar aquela peça que está lá dentro, que vai ser usinada, para medir aquela peça, para conferir algumas medidas, né? Mas quem põe aquela peça, porque ela às vezes tem um dimensional muito grande, tem uma massa elevada, né? Ela é pesada, é um robô. Então o robô põe por cima, é feita lá as usinagens, aí depois o robô vem, quando ela está pronta, ele pega ela e leva para um outro processo. Então, neste caso aí, existe uma integração, tá? Ou o robô leva dali e põe numa esteira, né? Põe numa esteira e aí na esteira vai ter uma outra atividade ali que é uma atividade humana. Neste caso aí, existe uma interação do robô com outras partes. Aí, esses tipos de robôs, eles precisam atender a 10.218, parte 2, tá? E aí, o último aí, né, é o que a gente chama de cobots, né? Os robôs colaborativos aí, tá? São robôs que trabalham diretamente, né? Não necessariamente o tempo todo, né? Mas você tem ali contato de ser humano com o robô, né? Então o robô está trabalhando, tem uma pessoa próxima ali ou ao lado dele, né? Aí é chamado de robô colaborativo, de cobot. Aí nesse caso, esse tipo de robô ele precisa atender os requisitos da norma ISO, é uma norma internacional, não tem tradução, né? Uma norma aí que está em inglês, ISO 15066, tá? E aí a gente vai ter alguns exemplos de robôs aqui, ó. Então aqui, ó, esse robô aqui, por exemplo, né, ele é um robô que ele tem integração, tá? Como assim integração? Então aqui, ó, vocês podem ver que tem uma botoeira aqui, ó, tá? E aqui tem um painel que também é um painel de comando, ó, tem botões aqui, tá? Ou seja, em algum momento pode ser, né, que esse robô coloque a peça aqui e a pessoa tenha que vir aqui ou para fazer essa esteira funcionar ou para fazer alguma medição, né? E ela tem que ficar aqui apertando botões próxima a esse robô, tá? Então ela está próxima, uma distância segura aqui, tá? Aí nesse caso ele tem uma interação, ou seja, o robô faz algo e tem lá esteiras, né, que complementam a atividade. Aí nessa situação, esse tipo de robô ele precisa atender os requisitos desta norma, ó, 218, parte 2. Esse robô aqui, ó, esse robô aqui, por exemplo, aqui em cima, esse primeiro aqui, ó, esse robô, a gente consegue perceber que ele está dentro de uma área fechada, ó, tá? Aqui parece até que é um vidro, né? Mas não é o vidro, aqui é um material polímero, né, um plástico, tá? E esse robô ele fica trabalhando aqui dentro, ou seja, aqui não tem interação com o ser humano, né? Então provavelmente essas peças que ele manuseia aqui, ele vai pôr essas peças aqui numa outra esteira, e essa esteira é totalmente fechada, não tem necessidade de ter, né, alguém apertando botões aqui nem nada, ela trabalha automática aqui, né? E aí nesse caso, este tipo de robô, ele precisa atender a norma 10.218, parte 1, tá? Porque ele não tem lá uma integração. Agora, este robô aqui, ó, tá vendo, ó, na cor vermelha aqui, percebam que ele está literalmente ao lado do trabalhador, né? Então aqui o trabalhador ele pode se movimentar, né, e ter lá um contato com este robô. E aí ele vai ter uma série de sensores lá, por exemplo, para se essa pessoa virar bruscamente ali, ele perceber e parar, né? Essa pessoa ali não ter chance de se chocar contra ele ou dele, né, se movimentar e acertar essa pessoa, esmagar ela, tá? Aí neste caso esse tipo de robô aqui, ele vai utilizar esta norma. Então, para ele vai precisar atender os requisitos desta norma, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de robôs, é isso, né? E aqui eu tenho uma atividade de robôs, né, onde eles estão soldando, né, partes aqui
de veículos, né? Então eles estão também, ó, em uma área cercada aqui, ó, tá vendo? Então uma área totalmente fechada, né? As pessoas estão passando lá por fora, né? Ó, tá vendo? As pessoas estão passando lá por fora, não tem contato, não tem necessidade de ter pessoas aqui dentro, tá? Então neste caso aqui, ele pode trabalhar aqui com a norma 10.218, parte 1, tá? Neste caso aí, pode ser utilizada essa norma como requisito de segurança. Bom, nessa parte introdutória, né, a gente encerra por aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Eu busquei, né, apresentar de uma forma que ficasse mais fácil de entender. Porém, né, se houver alguma dúvida aí, é só me comunicar. Muito obrigado.